Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de ter uma vida de sucesso ou ter uma vida mediana. A decisão que nós tomamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, ela é responsável pelo nosso sucesso ou pelo nosso insucesso. Quando eu vim para Goiânia em 2014, para você ter uma ideia, eu não tinha nem terminado o ensino médio completo. Eu não tinha terminado, porque eu comecei ali estudando, estava no 9º ano do ensino fundamental e nesse período eu já tinha parado já há alguns anos sobre trabalho e etc. e que eu estava fazendo. Trabalhava em fazenda lá no Tocantins, antes de vir para Goiânia, e eu não podia conciliar trabalho em fazenda muito distante da cidade e a escola que eu estudava na cidade, eu não tinha como então estar estudando, então parei, larguei a escola no 9º ano do ensino fundamental. Depois que eu vim para Goiânia, continuei levando a vida do jeito que estava, não lia livros, não estudei mais e depois que eu tive um encontro com Cristo, que Ele mudou a minha história, a minha realidade, Deus restaurou os meus sonhos e eu voltei a sonhar em terminar meus estudos, fazer faculdades e crescer profissionalmente. Uma coisa interessante é que eu já até mencionei, é que eu não lia, não estudava mais. E depois desse período, eu terminei o ensino médio, ok? Terminei, fiz o EJA, né? Terminei um prazo bem resumido e fiz faculdade, passei 4 anos estudando faculdade de teologia e depois fiz pós-graduações e etc, me tornei especialista em teologia, um teólogo de fato. E como eu disse também anteriormente, eu não lia livros, ok? Eu não tinha hábito de ler. Daí para cá, inclusive na faculdade foi que começou isso, eu precisava ler, né, para fazer resumo de livros, fazer trabalhos e etc, ler outras obras de outras pessoas, né, que falavam a respeito de dados assuntos que eu estava estudando, dentro das disciplinas, né, das matérias da faculdade teológica, e eu comecei então a estudar e ler bastante de lá para cá. Isso mudou muito a minha perspectiva de mundo, a minha perspectiva de vida, a minha crença a respeito de voltar a crer em mim mesmo novamente, de voltar a acreditar que eu voltaria, ou melhor, que eu iria vencer na vida. Mas, mesmo assim, de lá para cá, ainda estava, com tudo isso, eu ainda estava vivendo ainda uma vida um pouco distante, digamos assim, daquilo que é viver uma vida ranqueada rumo ao sucesso, escalar rumo ao sucesso. Depois eu comecei a ler outras literaturas de pessoas bem prósperas, bem sucedidas, e em 2025, citando aqui para ser direto, em 2025 eu li o livro de Napoleão Hill, quando eu estava em Curitiba, no Paraná, eu li Escala do Triunfo, li A Ciência do Sucesso, li Quem Pensa Enriquece, li o livro do Pablo Marçal, Código do Milhão, li Os Segredos da Mente Milionária, dentre outros livros. Eu estou citando esses aqui, só para te dizer que eu estou repetindo tudo novamente. E por quê? Porque se nós não estimular a nossa mente, se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente não vai mudar, consequentemente, os nossos resultados. Então, se nós quisermos mudar os nossos resultados hoje, agora, nós precisamos agora, na verdade, mudar a nossa mentalidade para que os nossos resultados sejam diferentes. Então, eu escolhi ser uma pessoa de sucesso. Eu estou escalando essa caminhada. Então, até então, ok, eu era uma pessoa que, entre aspas, meio que agradava todo mundo, falava que todo mundo achava interessante, me sentava ali todos, a minha volta ali se sentava, parava para ouvir e era muito bacana, muito legal, porque eu sempre gostei de liderar a equipe, de liderar o time. Eu já liderava na igreja também, no trabalho também já era líder, lá no CLT, hoje eu não sou mais, graças a Deus, mas lá eu era líder também. E eu sempre tive essa facilidade, né, de me conectar com as pessoas. Só que o que faz a diferença, e o que eu quero que você entenda aqui, é que com quem você está se conectando. Isso vai fazer toda a diferença, tanto no seu sucesso quanto no seu insucesso. Se você vai crescer, se você vai permanecer no mesmo estado ou se você vai diminuir.
ok? Agora observe isso aqui, eu me conectava fácil com as pessoas, ok? Era meio que eu agradasse todo mundo no que eu falava, no que eu dizia, no que eu pensava, e aquele público ali se sentia satisfeito com aquilo. Depois que eu me posicionei para sair do nível comum, para escalar para o nível extraordinário, o que aconteceu? Ou o que está acontecendo? As coisas mudaram. Várias pessoas me tiraram da sua lista de WhatsApp, várias pessoas bloquearam, outras deixaram de me seguir, uma porrada de gente parou de me seguir, outras parou de me ligar, que a gente conversava bastante, tirava dúvidas, conversava muito a respeito de determinados assuntos, e isso mudou. E por que isso mudou? Exatamente porque eu mudei o nível em que eu estava, um nível mediano, um nível comum, para escalar para um nível extraordinário. Existe o nível ordinário, que é esse nível comum, e o nível extraordinário. Então eu estou escalando para esse nível. Eu quero que você entenda o que fazer para escalar para esse nível, que é exatamente o que eu estou te ensinando aqui. Então, eu tive que estudar bastante, estou estudando bastante, agora inclusive eu estou estudando um curso de transações imobiliárias, em negócios imobiliários, né? Sou corretor de imóveis agora e estou estudando coisas sobre esse assunto. Mês passado, por exemplo, eu li um livro de Daniel Claudino sobre a natureza do mercado imobiliário, certo? Li também o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E agora estou repetindo as leituras da Ciência do Sucesso, os Códigos da Mente Milionária, o Código do Milhão, do Pablo Marçal, dentre outros que já estão projetados para mim comprar sobre outros assuntos que eu quero escalar, ok? Como, por exemplo, aquele livro sobre como fazer amigo e influenciar as pessoas. Esse também já está na minha lista para eu comprar ele agora. E por que eu estou te dizendo isso? É porque para mudar esse nível, você precisa tomar decisões que vão cooperar com o seu crescimento, que vão cooperar com o seu desenvolvimento. E que decisões são essas? Você precisa abrir mão de algumas coisas que parecem confortáveis para você ir para um nível desconfortável, entre aspas, para você poder crescer. Se isso não te incomoda, se isso não te tira do lugar que você está, você não vai crescer. Ou seja, você pode falar, eu não tenho tempo para ler livro, não tenho tempo para fazer curso. Sim, você tem, você só não está administrando direito. Eu também dizia isso, eu também falava essas coisas. No entanto, a partir do momento que eu me posicionei, as coisas mudaram. Não é que eu não tinha tempo, eu não sabia administrá-lo. Por exemplo, tem gente que passa 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, de verdade, no Instagram, no Facebook. Você já parou para pensar que dava para você tirar, por exemplo, 3 horas para estudar, 2 horas, 1h30, meia hora para fazer leitura diária e o seu nível intelectual, o seu nível de entendimento, a sua mentalidade ser transformada para você ir para um outro nível, para o próximo nível, que é isso que eu estou te falando, e convidando para você vir. Consegue entender isso ou não? Para você desenvolver essa mentalidade próspera, essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade de grandeza, Deus já colocou dentro de nós, Deus nos criou para ser prósperos, Deus nos criou para reinar em vida, Jesus Cristo, ok, nos promete uma vida e uma vida com abundância, e não dá para viver uma vida com abundância tendo um posicionamento medíocre, mediano, ordinário. Nós precisamos sair desse nível para o extraordinário. Mas você precisa enfrentar algumas coisas que eu vou te falar aqui para finalizar o nosso vídeo. Presta atenção nisso aqui. Você vai incomodar pessoas. Pessoas que gostavam do seu posicionamento antigo vão se incomodar com isso, vão falar mal de você. Você pode ficar tranquilo com isso, significa que você está de fato mudando sua mentalidade, não pensa mais como o todo, como o comum, como o ordinário. Pessoas vão sair do seu ciclo de amizade, ok? Você vai parar de receber aquelas visitas ou ser chamado para aqueles churrascos, para aqueles tipos de festas que tinha anteriormente, está tudo bem, ok? Por quê? Tem uma frase muito famosa de uma pessoa que, para mim no momento, é um autor desconhecido, mas eu vou citar a frase aqui para você entender. Diz o seguinte: pobres
faz fofoca, enquanto pessoas prósperas, pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas faz network. Então, o que você está fazendo hoje? Você está fazendo network ou você está fazendo fofoca? Porque quando você faz network, você faz para escala, para aprendizado, para crescimento e para negociações de sucesso. E com isso, você sobe de nível. Consegue entender isso ou não? O contrário disso é fracasso, o contrário disso é mediocridade, o contrário disso é vida ordinária. Mas nós estamos falando de uma vida extraordinária. Consegue entender isso ou não? Agora entenda, você vai, o seu estilo de vida, o seu posicionamento vai incomodar pessoas. Essas pessoas vão se afastar, isso é normal. Fica tranquilo, ok? Fica tranquila. Se você quer ser um homem ou uma mulher extraordinária, um homem extraordinário de sucesso. Preste atenção nisso. Pessoas vão falar que você está querendo se aparecer, que está querendo se mostrar, e isso tudo é normal. Outras coisas que vai acontecer. Você vai sentir falta no início, mas isso também é normal do volume de redes sociais e de dopamina que você consumia anteriormente, porque você vai ter que trocar pela leitura, pelo estudo, pelas conversas saudáveis com novas pessoas, se conectar com novas pessoas, mas isso em pouco tempo vai te levar para um outro nível e você vai ver o quanto isso é muito legal, o quanto isso é muito bom, ok? Espero que você tenha gostado, aprendido de alguma forma com isso que eu estou te passando e até mesmo com um pouco do meu testemunho e que nós possamos cada dia mais juntos, você que está conectado aqui comigo, conectada aqui comigo, nós possamos juntos crescer, porque eu sempre vou trazer conteúdos relevantes e testemunho, case de sucesso, para você entender que vale a pena investir em você mesmo. Deus já acreditou em você, ok? Quando Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso para salvar, para restaurar a sua vida. Agora, você também precisa acreditar em você mesmo. Eu sou Nilcosmar Marcelo, sou teólogo cristão e profissionalmente sou corretor de imóveis na Grande Goiânia.